antes do final de 88, a coisa já estava assim bem difícil e o clima está muito ruim. Eles praticamente assim, um entrava no motorhome e o outro saía. Aquela recepção que o Prost deu ao Senna em 88, recebendo o Senna como um garoto prodígio, bacana, vai ajudar a equipe a crescer, ganhou um campeonato aqui legal, tal. Aquilo acabou no começo do ano porque o Prost também era um piloto muito competitivo. Alain achava que Ayrton estava recebendo tratamento preferencial da Honda, o que não sei se era verdade ou não. No final de 88, Prost se reuniu com o dirigente da Honda e ouviu dele o seguinte: as pessoas que trabalham na equipe Honda são todos jovens e eles veneram Senna porque veem Senna como um samurai. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o engenheiro-chefe da Honda. Ele virou para mim e disse: as qualidades morais dele e as qualidades dele de profissional são as que nós louvamos nos nossos samurais. Ayrton era uma pessoa normal, apesar de ser um super piloto e um super engenheiro. Esbravejava, sofria. O japonês tem apreço por pessoas normais que fazem coisas grandiosas. E ele ficava até 10, 11 horas da noite, meia-noite, reanalisando os dados, detalhe por detalhe, volta a volta de cada roda, e ele tinha a sensibilidade de dizer: aqui a gente pode ganhar 2 décimos, aqui a gente pode ganhar 1 décimo. E os japoneses, atônitos, não conseguiam entender como é que ele conseguia ter tanta informação e concluir essas informações que a telemetria iniciante estava dando para ele. E ele ia jantar e levava uns mapas dos treinos. O Galvão tentava tirar da mão dele, esconder, botar embaixo de um prato. Ele falava: não, eu preciso ver isso. Você é mal educada, vamos jantar. Senna na pole position, por dentro, Prost a seu lado. Em 89, nós tínhamos um pacto de não agressão que o Ayrton não respeitou. E ele ficou muito contrariado porque a discussão ultrapassou os limites da pista e se tornou pública. Senna vai tentando abrir o máximo nesta primeira volta. Briga só na segunda volta. Era um acordo de boca do Ron Dennis com os 2 pilotos dele. Numa relagada, né, depois do acidente do Berger, o Senna desrespeitou o pacto. Quando o Senna já força para cima de Prost, já faz a ultrapassagem. Eles haviam combinado que não teria uma ultrapassagem na primeira volta, mas ali já não era mais primeira volta. Foi uma das raras vezes em que o desejo que Ayrton tinha de vencer foi maior que o espírito esportivo que ele tinha em abundância. Bandeirada para ele, para Ayrton Senna do Brasil. Brasil! Eram 2 egocêntricos que queriam vencer o campeonato. Senna em suas atitudes carismáticas e simpáticas e Prost com seu jeito francês. Os 2 extremos se pegando e a história que nós conhecemos. Eles não gostavam um do outro. Na prática, havia 2 equipes dentro da McLaren por causa das desavenças e dos conflitos que existiam. Rodou o Senna, foi para a caixa de brita. É uma pena que 2 ótimos pilotos tenham sido colocados na mesma equipe. Isso cria muitos problemas, muita irritação. Em Montreal, na tomada de tempo, Alain Prost fez a pole. Ayrton voltou para o boxe inconformado. Me pegou pelo colarinho e precisou ser afastado pelo pessoal da equipe. À noite, ele convocou todo mundo e pediu desculpas, dizendo que não queria que aquilo acontecesse de novo. Ayrton Senna. Com problemas, Ayrton Senna. No GP da Itália, Senna liderava com 30 segundos de vantagem. Mas seu motor quebrou e o Prost venceu a corrida. Fui cumprimentar o Prost e ele deu um tapa na minha mão, recusando o meu gesto. Nenhum dos 2 queria aceitar uma posição vantajosa do outro. Daí a nossa ideia de sortear os motores para Senna e Prost. Ele sofria muito porque sabia que era o melhor e queria que isso fosse percebido. Mas quando começava a discussão sobre a Honda estar dando a ele melhor material, Ron Dennis estar apaixonado por ele, a McLaren apoiando e tal,
A percepção de que ele era o melhor se perdia. E ele odiava isso porque era muito competitivo. Foram 2 anos muito difíceis para ele. Não é uma gracinha? Pra minha descoberta de 88. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Xuxa. Quando ela estava presente, ele parecia um garoto de colégio. E ela fala que foi o amor da vida dela. Que você não foi o amor da vida dela. Era muito bonito de ver os dois juntos na pista. Ela toda fofa com ele. Era algo que a gente não via. A mulher do piloto. Ele ficou apaixonadésimo de 4. E a impressão que eu tenho das outras pessoas contando é que ele não queria contar para a imprensa o que ele come no jantar, nem qual a roupa preferida dele, nem nada. Começou aquela especulação que o meu relacionamento com a Xuxa era promocional, era uma jogada. Isso foi inclusive uma falta de respeito muito grande com ela. Mas entre todas as dificuldades, o carinho e a afinidade e o sentimento prevaleceu. E a gente está muito bem. E é por aí. Obviamente, a história de Suzuka foi dramática. Ele sentiu que a política do esporte estava contra ele. A batalha era tão intensa entre os dois que situações como aquela inevitavelmente iam acontecer. Prost só dizia: Nigel, hoje não vou abrir a porta. Eu já fiz isso muitas vezes. Prost larga melhor. Prost larga melhor, Senna vem por dentro. Prost vai assumir a ponta. De repente, Alain foi embora. Por cerca de 40 voltas, ele voou. Senna tenta outra vez chegar para encontrar o vácuo, fugiu o Prost. E Ayrton foi chegando. Foi demais. Carros iguais, os 2 melhores pilotos do planeta, absolutamente no limite. Agora é volta a volta, curva a curva, freada a freada. Era um Alain Prost das antigas, assumindo riscos de novo. Era como o Popeye comendo espinafre para ficar mais forte. Eles tinham quase batido algumas vezes, como em Portugal em 88, quando Ayrton espremeu Prost contra o muro. Acho que aquilo foi um basta de Alain, que estava se sentindo desmoralizado e finalmente resolveu se impor. Alan sabia exatamente o que estava fazendo, sabia que, tirando Ayrton da corrida, seria campeão. E pedir para o piloto aliviar tanto o que está na frente quanto o que está atrás para fazer a ultrapassagem, piloto do nível do Prost e do Senna, é falar sozinho. Ele chegou na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater! Assim bate, o favorecido é Prost! Prost já soltou o cinto e saiu do carro campeão. E o Ayrton, desesperado, ficou acenando para os fiscais de pista empurrarem o carro dele. Vai tentar voltar Ayrton Senna, ele tem que ser empurrado, ele pede para ser empurrado. Prost desceu do carro, vai tentar voltar Ayrton Senna. O carro tem que pegar e tem que virar para voltar pela chicane. Passa Senna, volta Ayrton Senna depois da batida com o Prost. Ele vai chegando. Eu era o único da equipe conectado no rádio que falava japonês e a ordem da direção da prova era clara: não deixe ele voltar, não deixe ele voltar. Empurrei o comissário de pista e disse: não posso fazer isso. E deixei o Ayrton sair. Vai voltar bem atrás de Nannini. Eu nunca me arrependi do que eu fiz naquele dia. Senna forçou, travou Nannini, lá vai Senna na ultrapassagem. Bandeiras brasileiras agitadas, o público de pé. Ayrton Senna, bandeiras quadriculadas. Brasil! Ele foi roubado descaradamente pelo Balestre, né?
válvula de escape é para ser usada quando você está numa situação de emergência. Aquela foi uma situação de emergência. Ele fez a coisa certa, mas o cara gafou ele. O Ayrton disse que ele era ladrão, aí ele baniu o Ayrton do campeonato do ano seguinte. O Balestre, muito magnanimamente, se ofereceu para o Ayrton a chance dele se redimir desde que ele fizesse um pedido formal de perdão. E o Ayrton não atendeu esse pedido. Aí ele falou para mim, e onde é que fica a minha dignidade? Aí eu falei para ele, onde ficou a dignidade de Jesus quando pregaram ele numa cruz, cuspiram nele, fizeram gato e sapato dele? Aí ele falou, mas eu não sou Cristo, pô. Ele voltou ao Brasil desgastado, ele era uma outra pessoa. Eu tive a impressão de que naquele momento ele queria abandonar a carreira. Quando o seu Milton me ligou em dezembro de 89, para perguntar se eu queria trabalhar, conversar, enfim, ele me explicou, o Ayrton ainda não sabe, na verdade, se vai correr no ano seguinte. Ele era realmente bem diferente de todos os outros. Ele era um piloto que tinha opinião e dava a opinião dele, para começar, né? Ele sempre dava manchete. Só que aí ele descobriu que a opinião pública mundial ficou contra ele, o Balestre. E também os patrocinadores. Um campeonato mundial sem a presença da grande estrela seria um campeonato manco. A McLaren distribuiu então um comunicado no qual Ayrton supostamente pedia desculpas por coisas que disse sobre o Balestre. E quando saiu, todos nós rimos. O que é isso? Isso não tem nada a ver com Ayrton. Eu não espero nada do Prost, porque eu já trabalhei com ele durante 2 anos, já aprendi muito sobre ele, sobre a personalidade dele e o caráter dele. No começo do campeonato de 1990, ele parecia querer mostrar que estava começando tudo de novo para ele. E o Prost já não estava mais com ele, né? O Prost tinha ido embora para a Ferrari e veio um companheiro que era amigo há muito tempo, que é o Gerhard Berger. Eu pensei comigo, ninguém é tão difícil de ser batido. Eu posso ser mais rápido, posso andar na frente dele. Ayrton seria mais um. E você confere aí o primeiro grid de largada deste ano. A primeira pole position de Gerhard Berger logo na sua estreia. Ele era o rei da chuva e a gente estava em Phoenix. E o primeiro dia era de chuva e eu fui o mais rápido, claro. Segundo dia, pista seca, e eu estava na frente de novo, claro. Pinta verde, já busca posicionamento Berger, Senna força pelo meio. Berger vem na ponta, Senna vem forçando, vem buscando posicionamento. No dia da corrida eu estava na frente. Eu bati porque o carro, como você sabe, tinha sido construído para o Prost. Só que naquela corrida pintou um tal de Jean Alesi com um carro da Tyrrell que parecia um fenômeno. Outra vez, agora é com ele, agora é na dele, é do jeito que ele gosta. Vai tentar voltar Alesi. Vai voltando Alesi, dá um troco Jean Alesi em cima do Senna. Lá vai Senna, aproveitou a carona, foi aí que o Alesi deu o troco. Agora o Senna deixa o carro, mesmo perdendo velocidade, deixa o carro na frente do Alesi. O Alesi vai voltando, tá complicada a coisa, a próxima é a direita do Senna. Que pega fantástico. Eu estava, de certa maneira, calmo demais, do meu normal. E, de certa maneira, eu tive até que me apertar um pouco. Para mim, para as minhas características, estava devagar demais. Dar aquela sacudida nele logo no primeiro treino não foi uma coisa boa para mim. E eu nunca mais venci ele de novo. Ele já acena, já aponta, vai receber a bandeirada. Vamos ter música na primeira corrida agora. 1, 2, 3, vamos! Ayrton Senna do Brasil! Quando se tratava de ultrapassagem, os caras viam aquele carro dele atrás e reconheciam o capacete. Oh, meu Deus, é o Senna, vai me passar. Senna está vindo. Você sai da frente ou vai acontecer um acidente. A decisão é sua, porque ele já pensou e tomou a decisão dele. Senna fecha, tenta subir a ponta. Que situação difícil, situação difícil. Ele até discutia, quando ele tinha uma crítica, ele gostava de discutir, para saber se o jornalista tinha razão ou não. Agora, não podiam dizer que ele era um piloto precipitado. E ele falava comigo assim, eu não sou precipitado.
Eu passo na reta, eu passo na curva, eu passo em qualquer lugar. Porque a hora que eu vou passar, eu olho, tem um espaço para passar uma jamanta. O Senna tem que deixar ele embora. Olha aí, olha o que fez Nigel Mansell. Tirou Ayrton Senna da prova. Na pista, eu acho que ele era meio audacioso às vezes, né? E era levadinho, né? Porque ele, quando cismava de ultrapassar ou qualquer coisa, ele não queria nem saber. O Ayrton tinha uma coisa estranha. Ele era capaz de ser muito agressivo na pista, mas se um piloto se feria, ele era o primeiro a parar, sair do carro e correr para ver se estava tudo bem. Quando o autódromo fica quieto, muito quieto, você sabe que algo muito grave aconteceu. Foi bem atrás dos boxes. Eu corri para lá para saber se podia fazer algo e quando cheguei lá tive certeza de que Martin estava morto. Ele não respirava e seu rosto estava azulado. O professor Sid Watkins chegou e aí vi algo extraordinário. Começou a bater no peito dele e arrancou o capacete dele para poder ressuscitá-lo. Eu cheguei no centro médico e o Ayrton estava lá. Ele se preocupava com os outros pilotos. Ele pulou o muro, foi lá, foi chamado a atenção, ele não podia entrar naquela sala de médico, mas ele quis saber o que aconteceu. Ele pediu para eu não correr. Disse que o carro não era seguro porque 2 semanas antes, em Monza, eu tinha tido o mesmo problema. Fiquei de cabeça para baixo e tive de correr com o carro reserva. Ele pediu para eu não correr. Quando você vê situações como essas, você pensa realmente até quando você vai resistir a tudo isso, se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? Um grande exemplo dessa dualidade do Ayrton Senna foi quando morreu o irmão do Derek Warwick, o Paul Warwick, morreu numa corrida de Fórmula 3000. Recebemos uma carta muito amável de Ayrton, dizendo que ele era um grande piloto e que sentia muito por mim. E pela minha família. Era uma pessoa que se preocupava. Não era aquela pessoa dura e difícil da pista. Teve um sentimento que foi especial. Significou muito para minha família que uma pessoa importante como Ayrton Senna arranjasse tempo para esse tributo, dizendo que um grande piloto deixaria saudade. A única coisa que eu passei com ele em relação ao Piquet foi quando o Nelson teve um acidente nos Estados Unidos. Alguém, acho que um jornalista até estava passando um pôster para todos os pilotos assinarem, com uma mensagem qualquer, e vieram pedir para eu fazer. Claro que eu pensei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou pedir para esse homem assinar isso? Em algum momento, que eu achei que era o momento correto, eu fui lá e falei, expliquei, tem isso, está todo mundo assinando. Eu falei, tá ótimo, me dá a caneta. A gente abriu o pôster, ele leu todos, demorou, ele estava emocionado. Estava com os olhos cheios de lágrimas, porque era um companheiro, né, de profissão que provavelmente nunca mais ia correr, acho, não sei, mas ele ficou emocionado. O texto era bem simples, mas eu vi o quanto ele pensou para escrever aquilo. Tanto o risco que eu corro de acontecer uma coisa dessa, ele corre na Fórmula 1, então eu acho que nós estamos um apoiando o outro em tudo que se possa acontecer. No final da temporada de 90, mais uma vez o autódromo de Suzuka marcando a vida do Ayrton. E sempre ele de um lado e do outro lado a turma do Balestre. Ayrton Senna leva a vantagem de 9 pontos, leva a vantagem de uma vitória. Vale o título mundial de 1990. Ele é o pole, vai largar no lado limpo da pista, inverte a posição da pole. Ele questiona isso com os comissários e mesmo assim não mudam, botam ele para dentro.
Eu estava com ele no paddock antes da corrida. Eu largaria logo atrás dele e ele disse: preste atenção que você vai ver um bom show hoje. E aí vem eles chegando. Senna vai largar por dentro, um pouco mais à frente. A primeira curva é tomada à direita, Prost na primeira fila por fora. Ele depois me disse, ou eu fazia a curva em primeiro ou não tinha curva. Sobe o giro dos motores, luz verde. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Eu acho que o Ayrton viu o espaço e foi pro espaço. Ele deixou o Prost decidir. E o Prost decidiu. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Botou por dentro na curva 1. Quem acha que não tinha que entrar, o Prost, né? Na sua maneira de pensar, era lógico. Ele acreditava que tinha o direito de punir aquele que um ano antes havia roubado o seu campeonato, o que era verdade. O Prost sabia que tinha jogado o carro em cima do Ayrton um ano antes. Tanto que eles descem do carro e um não fala com o outro. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Das costas para Prost. Só um louco faz uma coisa daquelas. E ele fez frio, direto. Pá, pum, pá. Resolvi o meu problema. Mas há um limite. E acho que ele ultrapassou o limite naquele dia. Para ser sincero, acho que foi provavelmente a pior coisa que já vi numa pista de corrida. Havia 24 carros bem atrás deles. Aquilo foi uma falha de caráter do Ayrton. Eu preferiria que ele ganhasse o campeonato de outra maneira. Foi uma fase triste da Fórmula 1. Foram títulos decididos com atitudes anti-esportivas. Alguém pode dizer, olho por olho, dente por dente, um troco dado um ano depois. Aqui para você, Balestre, aqui para todo mundo. Esse é um lado da Fórmula 1 que eu não gosto de ver. O Brasil era onde o Ayrton dizia que ele recarregava as baterias dele. E essa conexão abastecia ele de energia para o resto do ano, onde ele teria que estar lá, nesse mundo onde as coisas nem sempre eram tão bonitas. Como ele ficava pouco no Brasil, quando ele chegava era um dia de festa, assim, em casa. Chegava, a criançada saía correndo, pulava em cima dele, começava a puxar o cabelo, fazia maior folia. A gente passava bastante tempo junto no verão, quando ele estava depois da temporada, e era sempre muito legal, porque ele trazia sempre um ânimo para casa, trazia sempre muita energia boa, e a gente curtia muito como criança, né? Era como se fosse um paizão, assim, sabe? Aquele que dá conselho, que dá uma bronquinha se você faz alguma coisa de errado, mas também, tipo, tirador de sarro. É muito diferente ver ele na pista, né? Trabalhando para o que ele era na vida pessoal. Ele amava todos os hobbies dele, aqueles já eram modelismos. Na fazenda ele tinha milhões, né? Cada um tinha um apelido mais engraçado do que o outro. Ele adorava ir para Angra relaxar, andar de jet ski. Quer dizer, na verdade, ele relaxava quando ele estava no Brasil. Ele conseguia se preservar de alguma forma ali. Christine ainda ficou uns 2 anos. E eu só a via no Grande Prêmios. Ela acho que viveu um momento dele bem mais, né, bem mais intenso. Ela viveu um ano que ele estava ganhando o campeonato, que ele estava ainda ganhando espaço. Christine estava com Ayrton e eu namorava a Ana, que é portuguesa e viveu uns tempos no Brasil. Passamos muitos momentos juntos. Passamos férias no meu barco. Fomos juntos para os grandes prêmios, éramos um pequeno grupo muito unido. Mas a Christine é uma pessoa mais do jeitinho, assim, mais quieta, mais low profile. Eles tiveram, pela minha impressão, uma coisa assim, mais caseira. Compraram uma casa em Portugal. Ele era um cara que não bebia, ele era um cara que não ia pra noite. Quer dizer, ele era focado no trabalho dele. Meu desejo de sucesso e de vitória é tão forte, que
tudo que for necessário ser feito em termos de dedicação e trabalho para atingir o objetivo, eu coloco. Aí o Senna. Lá vai ele. Uma volta. Mihaly Ridassi aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final. Ele virou 25-1. Patrese 24-7. Essa era a corrida que faltava. Essa era a vitória que faltava. O Ayrton queria muito ganhar no Brasil, porque todas as vezes aconteceu alguma desgraça e não dava para trazer essa vitória para cá. Aí vai ele. Tudo conspirava para que ele pudesse até abandonar a corrida ou ser ultrapassado dentro de casa. Não, foi o contrário. Ele vai deixando o misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Senna vinha nos avisando pelo rádio sobre a perda das marchas. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. As engrenagens, uma estava comendo os biquinhos e ia quebrar todas, então ele deixou em uma só. Fiz umas ligações depois da corrida para saber se era verdade, porque achei que as pessoas estavam exagerando. Aquilo foi extraordinário. Aí eu pensei comigo, falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar. Vai pra vitória! Mihaly Ridassi! Ayrton! Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Aquele grito, ele comemorando, aquilo até hoje, só de falar eu me arrepio. Antes mesmo de cruzar a linha de chegada, eu já comecei a berrar ali dentro do carro, do capacete, e fui assim. Eu pouco falei, na verdade, eu apenas fiquei gritando ali de felicidade e emoção. Eu acho que foi uma emoção tão grande, né? Não só pra mim, mas para todos os brasileiros e para ele, né? Tipo, você vê que ele comemora mais a vitória do Brasil do que ele comemora o campeonato dele. Vem cá, pai! Vem cá! E ele, no final, ele levanta aquele troféu, né? Então aquilo ali me marcou muito. E ele levantando a taça e a taça, ele não aguentando. Não há dor que possa impedi-lo de comemorar sua vitória. Todos os grandes homens e aqueles que mudam o mundo são aqueles que não pensam pequeno, que não têm medo de chuva. Seja de que tipo de chuva for. Ele era o Brasil que dava certo, ele era o brasileirinho que ganhava dos europeus, ele era o cara que fazia o povo acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou não dormir. Então eu acho que ele foi e sempre será o Ayrton Senna do Brasil.